Uma figura encapuzada luta contra um monstro gigante e o derrota facilmente. Ele olha para a mão com um símbolo e diz que é inútil, pois não há espaço para crescer. Ele possui apenas 3 dos 4 brasões. O primeiro brasão é especializado em criação, o segundo em poder e o terceiro em disparos rápidos. Ele acredita que para ficar mais forte, precisa adquirir o 4º brasão, o mais adequado para o combate. O brasão de uma pessoa aparece ao nascer e não pode ser alterado, então a figura decide reencarnar num futuro distante. Certo, então, este jovem garoto está olhando para o selo dos 4 brasões em sua mão. Ele está indo com o pai para a capital, e o pai dele diz tipo, cara, é tão impressionante você fazer o exame de admissão com apenas 12 anos. Mas o garoto está super sério, dizendo ao pai que está determinado a ficar mais forte. Então, do nada, o brasão do garoto começa a formigar e ele sente um monstro vindo na direção deles de muito longe. Ele descreve isso ao pai, mas o pai apenas ri, dizendo, pelo que você está falando, seria um monstro de nível calamidade. E não é que, um monstro de nível calamidade aparece bem na frente deles, mas nosso garoto simplesmente avança e o derrota, sem problemas. Eles finalmente chegam à capital e o garoto se despede do pai. Ele está andando por aí quando entra numa loja de espadas. Lá dentro, ele vê uma jovem implorando ao dono para consertar a espada mágica da amiga, mas o dono a dispensa, dizendo que não tem como fazer isso. O garoto dá uma olhada e percebe que as espadas são bem feitas, mas os encantamentos nelas são pura porcaria. A garota está ficando desesperada, dizendo ao dono que os exames de admissão são amanhã e ela precisa daquela espada. O homem diz a ela para tentar em outro lugar porque ele não consegue fazer uma lâmina encantada. Ele pergunta se uma das espadas que ele já tem serviria, mas ela descreve o que precisa, e o cara confirma que definitivamente não pode ajudá-la. É quando nosso garoto, que estava observando tudo, intervém. Ele se oferece para cuidar do encantamento. Embora seu 4º brasão seja supostamente terrível para isso, o dono da loja até zomba, chamando-o de brasão do fracasso. Mas a garota não aceita. Ela bate uma Magstone na mesa e diz que vai confiar no garoto. Ela diz ao dono para apenas fazer a espada, e eles deixarão o garoto cuidar do encantamento. Enquanto o ferreiro começa a trabalhar, a garota se apresenta como Alma Laputius. Nosso herói se apresenta como Matthias Hildesheimer, ou Mad para os íntimos. Alma começa a contar a ele sobre a amiga dona da espada. Nesse instante, a amiga de Alma, Luri, entra perguntando se ela teve sorte. Alma apresenta Mad a Luri, explicando que ele vai encantar a espada para elas. No segundo em que Mad e Luri se veem, ambos simplesmente congelam. Luri se apresenta sem jeito como Luria Bendroth. Finalmente, a espada está pronta. Matt começa a encantá-la. Ele explica que a única forma de torná-la longa e leve o suficiente para uma luta de verdade é adicionar fortalecer fortitude e separar aço. Então, Ban, ele faz, como se não fosse nada, sem sequer dizer uma única palavra mágica. Todos ficam totalmente impressionados. Ele entrega o babá espada a Luri para testá-la. Ela apenas a arrasta sobre uma mesa, e ela corta tudo perfeitamente ao meio. Todos estão surpresos com o quão poderoso é o encantamento, mas Mad apenas diz, é só um encantamento padrão. O dono da loja fica tão impressionado que oferece um emprego a Mad na hora, mas Mad recusa. Em seguida, os exames práticos começam. Eles estão testando esgrima e conjuração. Mad também está fazendo o teste e encontra Luri. Alma se junta a eles, reclamando que foi ótima em tudo, exceto na parte de táticas, que ela achou super difícil. Luri apenas diz a eles que todos deveriam trabalhar juntos para passar. Durante o teste de combate, é a vez de Luri. Ela está contra um cara, e com um único golpe de sua espada recém-encantada, ela corta a arma dele ao meio, fazendo-o se render instantaneamente. Então é a vez de Matt. Seu oponente parece saber tudo sobre ele, até mesmo que foi ele quem encantou a espada de Luri. Mas espere, Matt acaba enfrentando o próprio examinador. O examinador diz que quer ver o que seu pai, Castor, o ensinou. Matt fica chocado que o cara conhece o pai dele. O examinador então diz que se Matt conseguir se defender, ele pessoalmente garantirá que ele passe. Não importa como ele se saia nos outros testes. Eles sacam suas espadas, e Matt imediatamente percebe que a postura do examinador está totalmente aberta. Ele pensa que o cara pode estar pegando leve com ele, o que honestamente o insulta um pouco. Um teste deveria ser sobre mostrar o que você realmente pode fazer, certo? Então ele ataca. O examinador fica completamente atordoado ao ver um garotinho aparar seu golpe. Eles continuam duelando até que Matt derruba-se a espada das mãos do examinador, forçando-o a se render. Todos ficam de queixo caído. O capitão da Ordem dos Cavaleiros, um cara chamado Guile, acabou de perder para um garoto de 12 anos. O exame de conjuração é o próximo. Luri vai primeiro. A tarefa é acertar 5 alvos com um feitiço de flecha de fogo. Ela recita o encantamento e os dispara um por um. Mad nota mentalmente que a conjuração encantada, onde você tem que dizer palavras específicas, é uma habilidade que qualquer uma pode aprender, mas é super ineficiente com poder mágico. Te deixa totalmente exposto a ataques enquanto você está cantando, e é basicamente inútil numa luta de verdade. Luri tem o brasão da glória, o primeiro brasão, que é perfeito para conjuração encantada e é considerado o melhor para combate mágico.
Quando é a vez de Mad, ele pergunta se flecha de fogo é o único feitiço que podem usar. O examinador diz que não, é apenas o mais básico. Então ele vê o quarto brasão de Mad, o brasão do fracasso, e diz que ele ainda pode passar se for bem em outras áreas. Mad apenas confirma que o objetivo é destruir os alvos de longe. Ele diz ao examinador para se afastar um pouco para que ele possa criar um círculo mágico sem cantar. Ele então libera uma chama massiva que explode no ar, consumindo o chão e varrendo todos os alvos na explosão. Claro, Matt é aceito na escola, junto com Lurie e Alma. Ele veste seu novo uniforme e vê que ele se encaixa perfeitamente. Na cerimônia de abertura, o diretor, um homem chamado Edward, se dirige aos novos alunos. Ele lhes diz que a formalidade é para a primeira academia. Aqui na segunda academia, a habilidade é tudo. Então ele diz a Mad para passar em seu escritório depois da assembleia. Mad está se perguntando por que o diretor quer vê-lo. Quando ele chega ao escritório, Edward lhe diz que tem certeza de que há uma razão mais profunda para alguém tão jovem ser tão poderoso, mesmo tendo Castor como pai. Ele diz que não vai bisbilhotar, mas precisa da ajuda de Matt. Aparentemente, a conjuração sem palavras é uma arte perdida, e ele tem tentado trazê-la de volta na segunda academia. O único obstáculo é a escola irmã deles, a primeira academia real. Edward quer que Matt ensine os alunos a conjuração sem palavras para que possam esmagar a academia real na próxima competição interescolar. No segundo em que Mad concorda em ajudar, todos os instrutores na sala começam a aplaudir. Então, na próxima aula, Mad é apresentado como um instrutor convidado especial. Ele mostra sua conjuração sem palavras e todos os alunos ficam maravilhados. O instrutor principal então diz que Mad não é o único que pode fazer isso e apresenta um Sr. Geisel. Geisel tenta, mas sua mira não é nem de perto tão boa quanto a de Mad. Ele diz a todos que o ensino de Mad o levou tão longe em apenas um dia. E com isso, os alunos começam a praticar como loucos. Lurie fica sem magia enquanto treina, então Mad a faz estender a mão e transfere parte de seu poder mágico diretamente para ela. Ela tenta a magia sem palavras novamente, e desta vez, ela acerta em cheio. No final, Mad acaba ensinando conjuração sem palavras a todo o corpo estudantil. Um mês depois, é hora da competição interescolar. Lurie diz a Mad que realmente espera que não haja escolhidos mágicos na competição. Ela diz que todo ano, bem quando parece que a segunda academia pode realmente vencer, uma dessas pessoas super poderosas aparece e estraga tudo. Assim que ela diz isso, Matt sente alguém por perto com aproximadamente 10 vezes seu próprio poder mágico. Alma ouve isso e compara ao poder de um demônio. Ela diz a ele que demônios são tão fortes que nem todos os magos da corte juntos provavelmente conseguiriam derrotar um. E é aí que Mad tem uma percepção arrepiante. Nesta era, os demônios nunca foram realmente exterminados. Mad sai para a arena e enfrenta Devlis, um dos escolhidos mágicos. A primeira academia a vencer esta competição fará dela a 65ª vitória consecutiva. Devlis possui um brasão da glória. Matt suspeita que Devlis é um demônio usando um feitiço de disfarce para esconder sua verdadeira forma, e até tem um brasão falso para poder andar entre os humanos. A 65ª competição interacadêmica começa. Lysius e Jaws iniciam o ataque, mas são derrotados por Matt. Devlos vê isso e, por engano, conjura um feitiço antes de começar seu canto e isso choca a todos. Matt o ataca de perto com sua espada, fazendo Devlos voar para trás. Ele conjura outro feitiço sem palavras que prova que ele é um demônio conjurador fingindo usar encantamentos. Os demônios são a causa do declínio mágico, pois querem que os feitiços humanos sejam o mais fracos possível e se infiltraram na academia há muito tempo, para que o quarto brasão fosse declarado o brasão do fracasso. Devlis fica chocado com a força de Matt, e Matt quebra seu disfarce, revelando sua verdadeira forma demoníaca. O diretor da primeira academia fica chocado ao ver a verdadeira forma de Devlos, e Edward ordena que os alunos sejam evacuados. Matt corta as asas de Devlos antes que ele possa escapar, derrotando-o no processo. Matt pensa consigo mesmo que ele levou os demônios à beira da extinção em sua vida passada. Veja bem, ele costumava ser Gaius, o sábio. Então sim, Matt sabe que algo está seriamente errado com os dias de hoje. Certo, então Matias é o terceiro filho da família Hildesheimer, mas na verdade ele é Gaius, reencarnado neste mundo. Mad rapidamente percebe que o brasão que costumava ser o mais forte de todos agora é considerado o mais fraco. De repente, Lurie corre e o abraça, dizendo o quão feliz ela está por ele estar seguro. Mas então a alma se aproxima e diz, você percebe o que está fazendo? O que faz Lurie voltar à realidade e perceber que agiu totalmente por impulso. Mad se encontra com Edward e diz a ele que derrotar um demônio não é grande coisa. Mas Edward diz cara, ninguém na história jamais derrotou um demônio sozinho. Os dois vão se encontrar com o rei, fazem todas as saudações formais e Matt se apresenta.
O rei lhe diz que está super impressionado por ele ter derrotado o demônio. Ele diz que normalmente ele divulgaria o feito incrível de Matt por toda a parte e lhe daria um título honorário. Mas se ele fizer isso, o mundo inteiro saberá que demônios se infiltraram em suas fileiras. Matt pensa consigo mesmo que não quer um cargo de alto escalão de qualquer forma. Ele só quer ficar mais forte. O rei considera oferecer-lhe uma espada mágica com um encantamento duplo. Ele diz a Mad que um ferreiro a vendeu para ele recentemente, e isso faz Mad perceber que era a arma encantada sobressalente que ele fez para o dono da loja. Em vez disso, Mad pede os direitos a todos os recursos encontrados nas masmorras do reino. O rei concede o desejo de Matt e diz que sua recompensa está definida. Então ele diz a Matias que os 4 escolhidos mágicos que estavam no reino desapareceram, o que significa que demônios têm se infiltrado no reino por séculos. O rei lhe diz que parece que ele afastou os demônios de seu reino por enquanto e pergunta a Matt se a ameaça se foi. Matt diz que se desmascarar um demônio fez todos os escolhidos fugirem, é um sinal de que eles não veem mais sentido em manter a farsa. Matias prevê que levará cerca de 3 meses para os demônios reunirem suas forças e atacarem o reino. Ele diz ao rei que eles só precisam cobrir todo o reino com uma barreira antes disso e usar um artefato de classe para projetar uma permanente. Ele também aconselha o rei a deixá-los continuar ensinando magia sem palavras. E o rei, sem outra escolha, deposita toda a sua confiança nele. Ele faz de Matias o líder da luta contra os demônios. Assim, Matt obtém acesso livre aos arquivos do reino. Enquanto ele está olhando ao redor, ele avista uma espada que foi encontrada em algumas ruínas antigas. Ele verifica o padrão mágico nela e percebe que é uma das espadas que ele fez em sua vida passada. Ele a pega e nota que é ainda mais resistente que o oricalco, perfeita para o núcleo da barreira. Ele também encontra um pingente de sua vida passada que aumenta os pontos de experiência que você ganha. Matias passeia pelo campo de treinamento e vê que os alunos estão ficando muito melhores em magia sem canto. Ele está aproveitando o tempo para elevar o nível da humanidade antes de poder se concentrar em se tornar super forte. Lurie e Alma correm até Matt com algumas notícias que receberam do diretor. Ele lhes diz que está prestes a ir para uma masmorra para conseguir os materiais de que precisa. Ele se lembra que é sempre melhor ter um grupo em masmorras, então ele meio que timidamente as convida para se juntarem ao dele. Elas perguntam tipo, tem certeza de que não vamos apenas te atrasar, já que também queremos ficar mais fortes? Alma é bem ruim com espadas, mas é uma natural com arco. Matt diz a ela que arcos são incríveis para combate mágico e mostra como, infundindo uma flecha com magia. Ele explica que é um encantamento mágico simples e a encoraja a tentar, dizendo que ela tem o brasão padrão, que é perfeito para arquearia mágica. Ambas concordam em se juntar ao grupo dele, esperando aprender mais sobre encantamentos. Mad vê o grupo como uma equipe muito bem equilibrada. Ele na linha de frente, Alma o apoiando à distância e Lurie fornecendo suporte pela retaguarda. Eles vão para uma porta de masmorra debaixo da academia. Ao entrarem, Mad explica como o ambiente e a força dos monstros mudam em cada andar, sendo o térreo o mais fraco. Ele escolhe um monstro pequeno para eles praticarem e ensina Alma a infundir magia em sua flecha. Ele até mostra a ela um truque legal para mudar a trajetória da flecha no ar. Essa habilidade é chamada de encantamento guiado por fio. Magistones aparecem sempre que monstros são mortos, e Mad diz a Alma para tentar derrubar 2 monstros com um único tiro. Enquanto Alma vai treinar, Mad ensina Lurie a fazer suas próprias armas. Ele lhe dá um minério bruto da masmorra para praticar. O trabalho dela é refiná-lo e extrair o metal para as armas. Depois de passar por todo o processo de refino, ela obtém aglomerados puros de ferro e mítril, que ela usa para forjar uma arma. Enquanto isso, Alma agora consegue matar 3 monstros de uma vez com suas flechas, então ela decide voltar. Quando ela chega lá, fica totalmente chocada ao ver o quanto Lurie progrediu. Ela está derrubando paredes com espadas encantadas que ela mesma fez. Mad lhes diz que eles estão indo para o 10º andar para testar o quanto aprenderam. No 10º andar, eles imediatamente encontram um monte de monstros caracol. Lurie tenta acertá-los primeiro com um ataque de fogo amplo, mas não faz nada. Alma tenta em seguida com sua flecha e acaba eliminando todos eles. Alma e Lurie se mostram uma ótima equipe, com Lurie criando flechas para Alma disparar nos monstros. O pingente de Mad absorve o poder mágico dos monstros derrotados para aumentar os pontos de experiência de seu grupo. De repente, um enorme cão assassino aparece, e Mad os avisa para terem cuidado porque essas criaturas são muito mais fortes do que os monstros que eles enfrentaram até agora. Lurie e Alma se unem e conseguem derrubar o cão assassino. Mad sugere que eles montem acampamento criando uma barreira para fazer uma área de descanso segura. Ele faz isso infundindo uma Madstone com sua magia. Ele lhes diz para descansarem ali, enquanto ele vai para os andares inferiores buscar o adamantite de que precisa para a grande barreira. Ele diz que vai descer para o Vesquilla 5º andar e Alma fica chocada. E o mais profundo que alguém já foi nesta masmorra é o Vesquilla 3º andar. Ela lhe diz que os únicos a fazer isso foram um lendário grupo de 30 pessoas protegido por Gaius, um ser mágico.
Quando Mad a ouve mencionar seu antigo nome, ele se pergunta se ela está cometendo um engano. Mad desce para os andares mais profundos e encontra a rocha contendo o adamantite. Ele então sente um monstro super poderoso perto do chefe do andar. Ele acaba lutando contra essa serpente massiva que expele fumaça tóxica. Mad ataca a serpente do arco, mas não tem efeito. Então ele usa um pequeno truque. Ele estilhaça uma Magstone, reúne todos os fragmentos em sua lâmina e então corta a serpente com ela. A onda de poder do ataque foi tão enorme que até os demônios em outros andares a sentiram. Ele volta para seus companheiros de grupo e casualmente lhes diz que matou um monstro. A equipe de Matt vai a uma guilda para vender todo o saque incrível que pegaram da masmorra. Mas veja só, no segundo em que eles entram, todos começam a encarar porque, olá, eles são da lendária Segunda Academia. A senhora no balcão avista o brasão do fracasso na mão de Matt e assume totalmente que ele é apenas o carregador de bagagem deles. Grande erro. Mad então bate a cabeça da serpente do arco bem na mesa dela e diz tipo, sim, gostaríamos de vender isso. A atendente fica absolutamente louca ao ver uma cabeça de cobra gigante ali parada. Então Mad a leva para fora e o queixo da atendente cai quando ela o vê usar casualmente um feitiço de armazenamento. Então ele tira essa Magstone massiva para vender. E não é só Chipá a atendente que está chocada, seus próprios companheiros de grupo estão olhando com descrença. A atendente está surtando dizendo que essa coisa poderia ser basicamente um tesouro nacional. Matt apenas dá de ombros explicando que a pegou da serpente do arco e que na verdade nem é grande o suficiente para o que ele realmente precisa, que é a barreira. A atendente diz, nem tenho certeza se nossa guilda tem dinheiro suficiente para comprar tudo isso. Eles acabam saindo com umas belas 750 moedas de ouro. Mad, sendo o cara legal que é, sugere que dividam em 3, embora normalmente se divida o saque com base no que cada um fez. Mas então, de repente, Mad sente que algo está seriamente errado. Ele diz às garotas que elas precisam voltar correndo para a academia. Agora mesmo as garotas também sentem uma poderosa aura mágica se aproximando. Elas rapidamente percebem que 2 demônios estão em rota direta para a Segunda Academia. E assim 2 demônios chamados Asriel e Deshrel aparecem na escola. Eles estão ali para ver do que Mad é feito, especialmente depois que ele derrotou Devlos. Mad imediatamente os avalia e diz às garotas para cuidarem do mais fraco. Elas estão tremendo de medo porque quer dizer são demônios, e todo mundo sabe o quão incrivelmente fortes eles são. Mas Mad lhes dá um pequeno incentivo e elas concordam com o plano. Asriel é só conversa dizendo que vai começar com um grande feitiço vindo de cima. Mas antes que ele possa terminar a frase, bam! Mad está bem na cara dele, balançando sua espada. O primeiro golpe de Matt não causa dano ao outro demônio, Deshrel, e ele percebe que vai precisar de alguns power-ups sérios para vencer isso. Asriel lança um golpe direto em Matt, mas nosso garoto simplesmente desvia do ataque de chamas como se não fosse nada. Como Matt está com pouca magia, ele decide fazer uma jogada de gamer profissional e simplesmente roubar o feitiço do inimigo. Ele usa o próprio fogo de Asriel contra ele, mas Asriel consegue se livrar quase instantaneamente. É quando Luri avança, disparando 2 flechas encantadas em Deshrel para atrapalhar sua magia e desacelerá-lo. Vendo isso, Asriel diz a Deshrel para ir lidar com as garotas enquanto ele cuida de Mad, o que é exatamente o que Mad queria que acontecesse. Asriel prepara um feitiço enorme que destruiria totalmente o controle de Matt. Mas, bem antes que ele possa liberá-lo, Matt atinge o ponto fraco do círculo mágico e anula tudo. Ele avança contra Asriel e eles travam uma luta de espadas épica. Nem chega a ser uma disputa, Matt está em outro patamar e o subjuga completamente. Asriel tenta usar um feitiço de voo para escapar, mas não, de jeito nenhum. Matt já tem controle total sobre a conjuração dele. Assim que Matt está prestes a avançar para o golpe final, Asriel saca um feitiço oculto, de alcance super curto. Eles colidem novamente, mas Matt usa um orbe de oclusão para derrubar Asriel direto do céu. O demônio se levanta, no entanto, e tenta usar um feitiço de último recurso para trocar a própria vida por uma horda inteira de monstros. Mas Matt está muito à frente dele, selando o feitiço e finalizando Asriel de uma vez por todas. Enquanto isso, Luri e Alma estão se virando bem, ganhando tempo ao atrapalhar constantemente o fluxo de magia dos outros demônios. Matt surge para acabar com tudo, usando o que parece ser magia de luz da morte. Na verdade, é apenas um feitiço de luz simples que ele fez parecer o verdadeiro, já que não tem poder suficiente para o original. Deshrel vê que está perdido e tenta fugir, mas Matt grita para Alma atirar uma flecha e desestabilizá-lo. Ela o faz, e Mad surge, corta as asas do demônio e o derruba. Todos que viram aquilo estão completamente chocados que um grupo de estudantes acabou de derrotar 2 demônios. Antes que alguém possa sequer reagir, Mad pega as garotas e usa um feitiço de movimento para tirá-las de lá. Mais tarde, o grupo de Mad e Edward se encontra com o rei, que está extremamente impressionado e os parabeniza. Ele diz a Mad que pode ter o que quiser, e Mad apenas pede por mais masmorras para conquistar. O rei responde: "Pode deixar, vou encontrar quantas eu puder para você." Ele então pergunta a Luri e Alma o que elas querem, e ambas pedem apenas dinheiro, com Alma dizendo que nunca é demais.
Mas então, Mad nota algo estranho. Ele sente que estão sendo observados por um demônio, mesmo que ninguém esteja fisicamente presente. Ele chama o demônio, mas não obtém resposta. Então, Matt lança um feitiço que eletrocuta o espião invisível, forçando-o a gritar. O rei ouve a voz e a reconhece como sendo Erhard, o ex-capitão da Ordem dos Magos. Matt explica que Erhard estava usando uma interface mágica fixa para espioná-los. Ele conseguiu feri-lo, mas não pôde dar o golpe final. Matt então descreve um local específico do palácio, perguntando ao rei se aquele lugar era especial, porque ele sentiu uma reação vinda daquela área quando destruiu a interface. O rei lhe diz que é o local de uma vila que foi destruída por demônios há muito tempo. Matt junta as peças e descobre que aquele é o esconderijo dos demônios. Ele sugere que eles façam uma visita, mas há um problema. A vila é tão longe que levaria meio ano para chegar lá normalmente, e o feitiço de teletransporte de Matt não pode levá-los tão longe por causa de seu brasão. De volta à academia, o diretor ordena que todos os alunos reúnam materiais para a barreira, querendo que tudo esteja pronto antes que Matt e sua equipe voltem. Por falar nisso, o grupo de Matt está saindo para enfrentar os demônios. Ele os leva para um local remoto nas montanhas para negociar com uma lendária dragão das trevas chamada Iris. Ele diz às garotas para ficarem para trás enquanto ele vai conversar. Acontece que Iris foi um dos dragões que lutou contra Matt em sua vida passada como Gaius, mas ela se rendeu cedo, então ele a deixou viver. Iris não reconhece Matt em seu novo corpo e tenta atacá-lo. Matt apenas usa um feitiço de interrupção para pará-la completamente, o que a deixa totalmente chocada. Ela fica ainda mais chocada por ele conseguir falar a língua dos dragões. Ele explica que é a reencarnação de Gaius e ela imediatamente começa a se desculpar, dizendo que foi tudo um grande mal-entendido. Ele diz a ela que precisa chegar a alguns demônios que estão muito longe e pergunta se ela pode dar uma carona a eles. Iris diz que não pode porque suas asas estão danificadas. Então, Mad casualmente conserta as asas dela e diz a ela para manter sua reencarnação em segredo. Ele chama Luri e Alma para conhecerem o dragão. Iris os pega e eles decolam. Enquanto estão voando, Matt diz a ela para voar o mais rápido que um humano pode aguentar. Iris pensa no velho amigo de Gaius, o Ser das Espadas, e está prestes a ir em velocidade máxima. Mas Matt rapidamente diz a ela para ir bem devagar. Então, eles finalmente chegam à Vila dos Demônios. No segundo em que chegam lá, Mad derruba o primeiro demônio que vê. Ele sente a presença de mais dois. Um é Erhard e o outro é ainda mais forte do que Ashriel era. Iris, que não voa há séculos, tem dificuldade para pousar e basicamente faz um pouso forçado. Ao entrarem na vila, Mad usa um feitiço de telepatia para que todos possam conversar com suas mentes, visando uma melhor coordenação em batalha. Ele diz às garotas que desta vez elas estão no ataque e lhes dá um círculo de conjuração. De repente, Mad detecta um inimigo usando um feitiço de ocultação e diz a todos para ficarem imóveis. Ele pergunta se elas sentem algum ponto que esteja completamente vazio de magia. Luri aponta para um canto onde não consegue sentir absolutamente nada. Ela reclama que não consegue encontrar o outro demônio, mas Mad diz a ela para não se preocupar com isso. Ele então usa um feitiço de interrupção para revelar Erhard, e Alma imediatamente atira uma flecha nele. Mas então Edgard aparece do nada e quebra a flecha. Zombando que flechas pequenas não podem ferir um demônio, ele provoca Mad, perguntando por que ele não está atacando, e conclui que ele deve ser um impostor, pois o verdadeiro Matt estava na capital e não poderia ter chegado aqui tão rápido. Erhard avança contra Matt, que facilmente o imobiliza enquanto Alma continua a atingi-lo com flechas sem parar. As flechas começam a fazer efeito e Erhard sente-se ficando lento. Desesperado, Erhard se fortalece e usa seu movimento final, Desfortuna, uma habilidade que troca sua vida por um enorme aumento de poder e força. O Erhard, recém-fortalecido, vai atrás de Luri e Alma, mas acontece que ele está apenas perseguindo uma ilusão que Mad criou. Enquanto ele está distraído, Alma acerta o golpe final com sua flecha, derrotando Erhard de uma vez por todas. Com um demônio abatido, Mad diz às garotas para voltarem para fora e esperarem com Iris. Ele vai mais fundo para enfrentar o último demônio completamente sozinho. Mad esmaga 3 Magistones, inundando o ar com magia. O demônio diz: "Ei, estou em um nível completamente diferente daquele cara fraco." E Matt apenas retruca: "Eu sei, mas não estou planejando morrer hoje." O demônio avança contra Matt, mas nosso garoto se defende com facilidade. Então, de repente, o demônio corta a mão direita de Matt, aquela com a qual ele segura a espada, e caminha direto até ele. Ele fica todo presunçoso, dizendo a Matt que está praticamente acabado e que ele lhe concederá uma morte misericordiosa. Mas Matt apenas diz: não planejo morrer por pelo menos alguns milhares de anos." Nesse exato momento, sua análise do demônio é concluída. Ele casualmente recoloca o braço depois de atingi-lo com um feitiço de recuperação, novo em folha. Mad imediatamente parte para a ofensiva, atingindo o monstro com a mesma toxina desagradável que usou em Erhard.
O demônio saca um movimento insano chamado Overclock de Circuito Mágico, que é meio que o feitiço de Desfortuna, mas muito mais avançado, embora tenha uma chance menor de matar o usuário. Mas Mad está pronto para isso, e lança um feitiço que anula completamente o Overclock, forçando o demônio de volta à sua forma nebulosa. O demônio tenta outro truque, um feitiço que transforma qualquer coisa que toca em névoa, mas Matt apenas o cancela novamente. Ele deixa o demônio saber que sua análise anterior lhe deu todas as contramedidas de que precisava. Checkmate. O demônio simplesmente explode, e onde ele estava, um pilar maciço de veia de dragão é revelado. Então, esses pilares de veia de dragão são basicamente condutos gigantes de poder mágico que correm por toda a Terra. E a julgar pelo feitiço esculpido neste, o plano mestre do demônio é invocar uma horda maciça de monstros. Eles iriam explorar a veia do dragão e liberar a horda bem em cima da capital. A explosão que Matt causou, na verdade, deslocou o alvo do feitiço cerca de 10 km de distância da cidade, o que é bom, mas eles ainda precisarão da ajuda da academia para lidar com isso completamente. Então todos voltam para a capital. Iris usa um feitiço incrível que transforma demônios de volta em humanos. Matt devolve os chifres de Erhard a Eduard, que brinca que a recompensa de Matt provavelmente vai esvaziar todo o tesouro do rei. Matt diz a Eduard que quer conversar sobre outra coisa. Ele pergunta se Iris pode se transferir para a academia. Eduard diz que vai dar uma chance a ela, mas ela tem que fazer o exame de transferência e tirar pelo menos 47 de 50. Mad está super confiante de que o teste será moleza para Iris, mas ele se oferece para supervisionar o exame por precaução. Matt decide não contar a Edgard sobre o pilar da veia do dragão e a horda de monstros ainda, porque ele não quer causar um grande pânico. Ele pensa que vai contar a ele depois que o exame de Iris terminar. Ele desenha um padrão na mão de Iris que se parece muito com o brasão que o primeiro demônio que ele lutou tinha. E então, Iris detona completamente os exames escritos. Ops. Em seguida, é o exame prático. Iris se encontra enfrentando Gil, o capitão da Ordem dos Cavaleiros. No segundo em que suas espadas se chocam, a espada de Iris voa longe. Ela corre para pegá-la, mas Gil grita para ela não dar as costas a um inimigo. Ele balança a espada nela, mas ela apenas pega a espada dele com a mão nua e diz a ele para esperar um segundo. Gael fica atordoado, imaginando o quão forte ela é, enquanto ela o levanta pela própria espada e então o arremessa para longe. Ele voa e se choca contra o telhado de uma torre próxima. Durante o exame de conjuração, Iris olha para os 5 alvos e diz a Eduard que são muito pequenos. Ela dispara um ataque, mas ele passa direto pelos alvos e segue direto para as pessoas que assistem atrás dela. Mad tem que levantar um escudo mágico para proteger a todos. Iris tenta novamente, mas erra uma segunda vez, com seu ataque explodindo no ar. Em sua terceira tentativa, Mad já tem seu escudo levantado ao redor de todos. O que é bom, porque dessa vez Iris explode o campo inteiro. Mad se vira para Edward e pede seu veredito. Edward apenas chama Iris de garota bizarra e então a aprova. E mais tarde, Mad pergunta ao diretor como eles estão indo na obtenção dos materiais para a barreira. O diretor diz a ele que está indo super devagar porque eles não têm alunos suficientes com o Brasão da Glória. Ele explica que a maioria dos usuários do Brasão da Glória do reino estão todos matriculados na primeira academia. Mad sugere que eles apenas peçam ajuda à primeira academia, mas Edward diz que isso será difícil, já que as duas escolas não se dão bem de jeito nenhum. Ele diz a Mad que pedirá ao rei para intervir, considerando o quão séria a situação é. Então, Edgard convoca o diretor da primeira academia sob as ordens do rei, e o diretor da primeira academia está furioso por ter sido chamado, agindo como se estivesse muito acima do diretor da segunda academia. Ele se gaba de que sua escola tem muito mais usuários do Brasão da Glória, mas Eduard diz a ele para parar com a encenação para que possam conversar sobre negócios. Ele explica que é sobre a barreira maciça que estão construindo para manter os demônios afastados. Ele pede ao diretor para emprestar seus usuários do Brasão da Glória para ajudar a refinar o minério, mas o diretor recusa instantaneamente. Ele diz que não suporta a ideia de seus preciosos alunos trabalhando com a segunda academia. Eduard o lembra que já é hora de ele reavaliar suas visões antiquadas sobre os brasões, especialmente depois de como a segunda academia se provou na competição interescolar. Mas o diretor apenas retruca que os resultados da partida foram anulados por causa da interferência demoníaca. Edgard retruca, lembrando-o de que o demônio era um aluno de sua própria academia. É quando Matt intervém. Ele sugere que eles apenas refaçam a competição, e o perdedor tem que fazer o que o vencedor quiser. O diretor da primeira academia concorda, mas adiciona uma condição. Matt e seu grupo não podem participar. Matt apenas diz que está tudo bem para ele. A competição está marcada para daqui a 2 dias, e Mad está determinado a calar a primeira academia de uma vez por todas. A primeira academia deu tudo de si para esta competição. Mad tinha um plano de backup para enviar Iris, se algum deles parecesse perigoso, mas ele não sentiu nenhum demônio entre eles. A primeira academia traz seus melhores alunos com o Brasão da Glória, enquanto a segunda academia coloca apenas 5 alunos contra sua enorme equipe.
A competição começa e enquanto os alunos da primeira academia ainda estão cantando seus longos feitiços, os alunos da segunda academia os explodem com sua conjuração sem palavras, eliminando-os completamente. O diretor da primeira academia se recusa a aceitar os resultados, gritando que os alunos da segunda academia são feras. Eduard calmamente diz a ele que o próprio rei os ordenou a mudar para a conjuração sem palavras, e pergunta por que a primeira academia ainda está usando encantamentos antiquados. O diretor faz um discurso inflamado, dizendo que deve proteger os princípios educacionais do reino dos patéticos brasões de fracasso e dos medíocres brasões de padrão, mesmo que isso signifique desobedecer ao rei. Na hora certa, o rei que estava observando de cima fala. Você ousaria fazer tal coisa? Ele pergunta. Ele ordena aos guardas reais que prendam o diretor e comanda todos os alunos da primeira academia a começar a trabalhar com a segunda academia, receber educação em conjuração sem palavras e ajudar com o plano da barreira. Com isso resolvido, Mad e seu grupo partem para encontrar o Magstone de que precisam para o núcleo da barreira. Eles precisam de um de 60 centímetros e Mad diz que não deve ser muito difícil de encontrar. Ele casualmente menciona que como Iris é um dragão, ela provavelmente tem um Magstone maior que 80 centímetros dentro dela, mas ele não vai pegar o dela. Ele lhes diz que a outra maneira de conseguir um é invocar um monstro poderoso. Alma e Luri estão indo muito bem, derrubando diferentes lobos e realmente pegando o jeito das coisas. Iris, por outro lado, ainda tem um controle terrível sobre seu poder. As garotas não conseguem acreditar que já estão no 17º andar da masmorra. Iris lhes diz que alguém que ela conhecia chegou até o 654º andar. Claro, ela está falando sobre Mad e sua vida passada. Mad diz a Luri para criar um círculo de conjuração ao redor de um Magstone enquanto eles se preparam para invocar o monstro. Ele diz a Iris para infundir o Magstone com magia, avisando-a para fazer isso lentamente porque muito poderia causar um desastre. Mas Iris é Iris. Ela injeta uma tonelada de magia na pedra muito rápido e eles acabam invocando um monstro que está muito além do que este andar pode suportar. O monstro pode facilmente lhes dar um Magstone de 60 centímetros. Iris lança o primeiro ataque, mas ela é afastada. Mad pergunta se ela poderia tentar conversar com o monstro, e ela chama o dragão de lagarto alado e diz para ele simplesmente morrer. O dragão responde que a mataria, então ele começa a atacá-la. Chamar um dragão de lagarto alado é a coisa mais ofensiva que se pode dizer. Mad diz a Iris para continuar atraindo a atenção do dragão, enquanto Alma atira suas flechas nele. Mad coloca círculos de conjuração em muitos Magstones. Quando o dragão nota Alma e Luri, Mad diz a Iris para protegê-las, e ela faz exatamente isso socando o rosto do dragão. O dragão esmaga Iris no chão quando ela pensa que pode aparar seu ataque vindo de cima. Mad diz a ela para não bloquear todos os golpes. Ela diz a ele que é estranho que o dragão ainda não tenha usado o sopro do dragão, e Mad diz a ela que ele está usando sua magia para bloqueá-lo. Dragões têm pele dura que não pode ser penetrada com flechas, e não são vulneráveis às toxinas que Mad usou nos demônios. Mad tem a escolha de dizer a Iris para se transformar em um dragão para lutar contra este dragão, mas isso colocaria muito peso sobre ela, considerando que ela não consegue controlar seus poderes adequadamente. O método que Mad emprega atualmente com os Magstones e os círculos mágicos é a maneira mais segura de vencer o dragão. Mad diz a Iris para fazer o dragão usar seu sopro de dragão. Ela provoca o dragão e o força a usar seu sopro de dragão. Mad ativa sua magia, que usa o sopro do dragão, e inverte sua direção e atributos para destruir o dragão com seu próprio feitiço. Iris cai enquanto tenta escapar do ataque do dragão, mas Mad a salva. O dragão é derrotado com sucesso por seu ataque e eles pegam o Magstone. Mad pergunta a Iris se ela gostaria de se juntar oficialmente ao grupo deles. Iris aceita e as garotas se alegram. No campo de treinamento da escola, Mad destrói totalmente uma parte do terreno da escola para ajudar Iris a se acostumar com seu corpo humano. Ela está correndo em terreno irregular e sofre uma queda enorme, mas Mad diz que é para ajudá-la com sua memória muscular. Então, eles começam seu treinamento fazendo-a correr com uma concha na cabeça enquanto Alma tenta atirá-la. O treinamento de Luri é fazer equipamentos para Mad para que ela possa aumentar o nível de seus encantamentos. Mad a ensina a sobrepor diferentes materiais para forjar uma lâmina, e ela entende perfeitamente. Eles testam um novo equipamento que ela fez, e tudo acaba sendo super poderoso. Mad entrega a Iris a lança que Luri fez, e ela usa em uma rocha gigante, obliterando-a completamente. O grupo de Mad está treinando duro na escola, e ele está determinado a deixar a escola se seus planos correrem sem problemas. Na academia, Edgar está se dirigindo a todos os alunos das primeiras e segundas academias. Ele está falando sobre o início de uma enorme operação para cobrir toda a capital real com uma barreira. Ele diz que Matt estará ocupado com a barreira, então ele quer que os conjuradores sem palavras cuidem da defesa da capital. Ele os anima, dizendo para darem tudo de si enquanto iniciam a missão. De repente, a equipe de comunicação detecta alguma conjuração demoníaca e Mad lhes diz que é provavelmente um feitiço de transporte demoníaco chamado Magirod.
As garotas pensam que seus planos podem ter sido vazados para os demônios, mas Mad descarta essa ideia. Ele pede a Luri e Alma para cuidarem disso, e elas estão a postos. Quando chegam ao local, Alma lembra Luri que Mad disse que quando o poder mágico começa a inchar, é um sinal certo de que os demônios estão a caminho. Mad já havia dito a Luri para fazer flechas de metal especiais para a Alma usar contra os demônios, e ele a deixou descobrir quais feitiços imbuir nelas por conta própria. Ele disse a ela o quão importante é ser capaz de ler a situação na hora em uma luta real. Luri prepara algumas flechas especiais para Alma, que parecem seriamente resistentes. Um demônio irrompe em sua dimensão, mas Alma o derruba com apenas uma de suas flechas encantadas. Bum! Outro demônio aparece e Alma atira nele, mas este realmente desvia. Não é um problema, porém, porque Luri entra em cena e o derruba com sua espada, então eles sentem um enorme surto mágico vindo da capital e decidem que precisam voltar agora mesmo. Matt lhes diz que o surto é exatamente o que ele esperava. É uma versão mais avançada do Mad Road que sacrifica um demônio para viagens de longo alcance. Mas como os demônios não têm espírito de autossacrifício algum, eles provavelmente apenas jogaram o mais fraco de seu grupo aos lobos. Luri pergunta a Mad o que vem a seguir, e ele diz a ela que os demônios provavelmente aparecerão bem acima da segunda academia. Ele precisa que as garotas lhe deem algum tempo, porque ele ainda não terminou a barreira. As duas saem, e Mad não pode deixar de notar o quão mais ousadas as garotas se tornaram. Nesse exato momento, Iris aparece e entrega umas impressionantes 40 caixas de mitrilo para Mad. Alma e Luri se encontram com Edgar no campo de batalha, e ele lhes mostra um monte de Magstones para círculos de conjuração que Mad deixou para Luri. Dessa forma, ela não precisa se preocupar em estragar tudo. De repente, leituras mágicas massivas são detectadas bem acima da academia, e um demônio chamado Belius abre caminho para sua dimensão. Ele vê todos os alunos e o diretor lançando um enorme ataque de fogo, mas eles conjuram um feitiço de defesa e o bloqueiam. Os alunos com brasões padrão e menores lançam seus próprios ataques, mas nenhum deles consegue sequer alcançar Balaias. Esse cara está em outro nível. Ele até pega a flecha da Alma bem antes de atingi-lo. Alma olha para Luri, que está ocupada fazendo uns encantamentos super complicados. Ela só precisa que Alma ganhe um pouco mais de tempo para ela. Belaias lança outro ataque, ainda maior, provocando sobre a enorme diferença de poder entre eles, mesmo tendo aprendido a conjuração sem palavras. Mas eles se mantêm firmes contra o ataque de Belias. Luri continua falhando, mas em sua última Magstone, ela dá tudo de si. Ela cria uma flecha encantada insana que Alma dispara direto em Belaias. A flecha atravessa o peito do demônio por trás, dando aos alunos a abertura que precisavam. Os outros alunos pulam e atacam o demônio enfraquecido, finalizando-o. Quando pensam que acabou, outro demônio aparece, um pouco surpreso por terem derrotado Balaias. Então, mais demônios enchem o céu e lançam um ataque massivo contra os alunos. Eles tentam se defender, mas é demais. Alma se levanta, jurando que usará sua última flecha para ganhar mais tempo para Mad. Luri encanta a flecha final, e Alma se prepara para atirar. Os demônios estão conversando casualmente, fazendo um jogo de quem mata mais humanos. Mas, assim que um deles está prestes a atacar, Matt chega e o mata em um instante. Ele começa a destruir os demônios, eliminando todos com a incrível espada que Luri fez para ele. Edgard fica impressionado, elogiando-o por derrubar todos aqueles demônios. Mad já cavou o buraco para a barreira enquanto Iris e a equipe cuidam do resto. Assim que estão prontos, Mad joga a Magstone e... Bam, a barreira sobre a capital ganha vida, mas espere, Matt diz que eles nem estão perto de terminar. Ainda há uma tonelada de monstros para derrubar por causa daquele feitiço. Os demônios conjuraram antes de invocá-los. Edward explica aos alunos que a barreira protege apenas a capital, não as cidades vizinhas, então eles precisam parar todos os monstros lá fora. Um enorme enxame de monstros começa a atacar a capital, mas todos acabam caindo nas armadilhas e engenhocas mágicas que o grupo de Mad montou. Esses alunos da segunda academia ficaram muito mais fortes, então não vão perder para uns fracotes de baixo nível. De repente, Iris avista 3 monstros enormes, e Edward grita para os alunos recuarem. É hora de Mad e seu grupo entrarem em ação. As garotas começam a derrubar os monstros como profissionais, enquanto Mad está de olho em um vilão ainda mais poderoso. Uma coisa chamada Devorador do Vazio aparece, e está devorando todos os outros monstros ao redor para ficar maior. Mad realmente deixa acontecer, apenas permitindo que absorva todos os monstros da área. Quando o Devorador do Vazio está quase pronto, Mad dá a Luri um padrão para esculpir em uma Magstone para eles jogarem nele. Assim que termina a inscrição, Luri arremessa a Magstone direto na boca do Devorador do Vazio. Mad joga mais algumas Magstones para garantir, e o monstro as engole todas. A criatura finalmente assume sua forma completa, e Mad apenas diz às garotas para atacarem como fariam normalmente. Alma e Luri soltam uma saraivada de flechas,
e Iris vai direto para os pés do monstro, enquanto Mad mergulha para um ataque direto. Ele salta para esfaquear seus olhos e usa um encantamento mágico especial para cortar suas pernas, mas a coisa as regenera instantaneamente. Então, Matt continua martelando com todos os seus feitiços de encantamento e então libera um feitiço que durará até que ele ou o inimigo fiquem sem magia. Este feitiço continua lançando ataque após ataque, perfurando diferentes partes do corpo do monstro até que ele finalmente abaixe a cabeça. Com um golpe final, Mad corta seu pescoço e derruba o monstro para sempre. Depois de toda essa ação, Matt decide que é hora de verificar as masmorras fora da capital, deixando a academia para inspecionar algumas veias de dragão. No dia seguinte, Edged oferece a Matt uma bolsa de estudos integral. Dessa forma, a escola pode levar o crédito por suas conquistas, e também facilita para a escola e toda a nação intervir se ele entrar em apuros sérios. Mad diz, sim, ok, e aceita a oferta. Mas quando Luri ouve que ele está partindo, ela fica super triste. Vendo isso, o diretor oferece bolsas de estudo para o resto do grupo também se quiserem. E claro, eles aceitam. Mais tarde, um garoto em uma carroça vê a equipe de Mad andando pela estrada. Ele pergunta se são aventureiros, e eles respondem, acertou. O grupo está indo para a masmorra de Melkia, que é uma masmorra gigantesca com centenas de andares. Iris e Mad ficam totalmente chocados ao saber que as pessoas constroem cidades inteiras sobre masmorras hoje em dia. Não havia nada parecido em sua época. Para chegar a Melkia, eles poderiam contornar a floresta de Tikirissubia, mas isso levaria vários dias. Ou eles poderiam cortar direto pela floresta e chegar lá em cerca de meio-dia. A pegadinha: a floresta é um covil de monstros, e há rumores de um monstro super inteligente aparecendo por lá ultimamente. A ideia de um monstro inteligente deixa Mad curioso, então ele decide que eles vão pela floresta. Luri e Alma não estão muito afim, mas Iris diz para não se preocuparem, ela sempre pode tirá-los voando se as coisas ficarem complicadas. Mad tem que lembrá-la que suas asas ainda estão cicatrizando, então seu voo é um pouco limitado. Eles decidem fazer uma pausa rápida no meio da floresta e Mad sai para caçar o jantar. No segundo em que ele deixa o grupo, ele sente um monte de assinaturas mágicas de monstros vindo direto para ele. O estranho é que os monstros estão se movendo de uma forma super ordenada, como se estivessem sendo comandados por alguém. Mad avista uma assinatura mágica escondida entre eles e percebe que deve ser o monstro inteligente. O monstro inteligente ataca Mad, mas no final, ele o traz de volta ao grupo como a caça do dia. Luri o identifica como um macaco da sabedoria, um monstro famoso por ser incrivelmente inteligente. Então, Mad traz um enorme monstro parecido com um touro para eles cozinharem, já que todos estão famintos. Luri usa sua magia para extrair ferro do chão e moldá-lo em uma panela e outros utensílios de cozinha. Enquanto Iris corta a lenha, Alma se oferece para colher algumas plantas locais para fazer uma sopa. Depois de devorar uma refeição deliciosa, eles se preparam para continuar sua jornada. Matt imagina que os monstros da floresta estão com muito medo de se aproximar deles agora. Graças a Iris ser um dragão e ele ter derrotado o macaco da sabedoria, o grupo usa essa chance para ir para Melkia, chegando à cidade pouco antes do pôr do sol. Quando chegam à cidade masmorra de Melkia, o grupo percebe que o lugar é muito menos animado do que esperavam. Eles se aproximam de um poste de luz mágico, mas veem que algo está realmente errado com o fluxo da magia. Normalmente, equipamentos mágicos são alimentados por pedras mágicas, mas este poste parece ter sido conectado de forma desleixada diretamente a uma veia de dragão. Um cara por perto os avisa para se afastarem do poste, dizendo que ele já explodiu e matou pelo menos 10 pessoas só este ano. E logo depois que ele diz isso, ele explode novamente. Luri vai até o cara, que acaba sendo um lojista, e pergunta por que fariam algo tão perigoso. Ele diz a ela que não tem escolha. Eram ordens do Lorde. O novo rei os impediu de usar Magistones, alegando que eram a exportação mais preciosa da região. Matt pergunta se este novo rei é a razão pela qual a cidade está tão morta, e o lojista confirma. Ele diz ao grupo que um monstro poderoso apareceu no 10º andar, e o rei ordenou que a maioria dos aventureiros fosse lidar com ele. Matt compra 4 maçãs para o grupo, e eles decidem ir para a guilda primeiro. No caminho, ele não pode deixar de notar a péssima qualidade de todo o equipamento à venda. Antes mesmo de pensarem em entrar na masmorra, eles precisam obter uma permissão da guilda. Então, o grupo de Mad vai até lá, mas a atendente da guilda realmente os aconselha a não obter uma permissão. Ela explica que as permissões não são emitidas pela guilda, mas pelo próprio rei. Enquanto estiverem em Melkia, terão que fazer o que o rei disser. Missões de exploração de masmorras à caça de monstros só acontecem uma vez por mês e sempre terminam com muitas baixas. Matt ignora o aviso e solicita 4 permissões mesmo assim. No momento em que ele faz isso, uma senhora irrompe, gritando que eles têm um grande número de feridos de um ataque de monstro e não conseguem dar conta.
Ela pergunta desesperadamente se alguém conhece feitiços de cura, e Maddie levanta a mão. Eles são levados para um lugar lotado de pessoas feridas. Maddie percebe imediatamente que a cidade não pode nem pagar por cuidados médicos básicos, o que é insano para uma cidade masmorra cheia de aventureiros. Ele pergunta por que há tão poucos curandeiros, e alguém lhe diz que costumava haver muitos, mas o rei os demitiu todos, chamando-os de desperdício de dinheiro. Maddie vai curar um homem, mas é parado por um cara com atitude. O homem exige saber o que Maddie pensa que está fazendo, mas Maddie apenas o ignora e continua curando. Ele cura o homem ali mesmo e então começa a dar ordens ao seu grupo e a todos ao redor. Ele diz a eles para fazerem exatamente o que ele diz, começando pelos pacientes mais críticos. Ele faz com que todos lancem feitiços de cura em ordem de urgência. Matt usa um tipo especial de cura que funciona melhor com seu brasão de falha, fechando vasos sanguíneos para parar o sangramento, curando órgãos danificados e depois selando as feridas. Ele diz a todos que se trabalharem juntos podem salvar todos os feridos, e eles fazem exatamente isso, curando cada pessoa. Depois Matt pergunta sobre o rei anterior. Ele tinha ouvido que o velho rei era ótimo, mas foi substituído por este totalmente incompetente. Eles lhe dizem que o rei anterior morreu subitamente em seu sono sem explicação. Pensando em como os demônios têm mexido com as coisas, Matt começa a suspeitar que o velho rei foi realmente morto por demônios, e o novo rei pode até ser um demônio. Naquela noite, Matt escreve uma carta ao diretor para entregar ao rei. Ele escreve uma carta falsa primeiro, apenas falando sobre lição de casa, e esconde a carta real e importante em um fundo falso da caixa de entrega para garantir que passe por qualquer inspeção. Alma pergunta se não seria mais rápido entregar a carta a ele mesmo. Ele diz a ela que sim, mas ele quer ver o que está acontecendo na masmorra primeiro. Ele diz a todos para terem uma boa noite de descanso para que possam verificar a masmorra no dia seguinte. Mas Maddie e Louie não conseguem dormir, já que é a primeira noite deles viajando juntos. Enquanto Iris e Alma dormem profundamente, os dois ficam lá contando monstros para tentar adormecer, permanecendo acordados até de manhã. Na manhã seguinte, Maddie diz a Iris que ela quase usou seu sopro de dragão enquanto dormia e poderia ter explodido a estalagem. Eles chegam ao portão da masmorra e é apenas ferro, que um monstro poderia quebrar facilmente. Iris abre a porta e todos entram. Iris derrota um monstro poderoso, e eles levam sua cabeça de volta para a Gilda. A atendente ficou chocada ao ver a cabeça do monstro poderoso do dia anterior deitada à sua frente. Ela pergunta como eles fizeram, e Maddie diz a ela que eles fizeram do jeito normal, mas ele não se envolveu desta vez. Ela diz a ele que pode acreditar, mas eles não seriam pagos imediatamente, pois o rei precisa primeiro confirmar. A mulher escreve seu relatório, e Maddie usa magia de projeção para ver o que ela está escrevendo. Ele vê que ela escreve que 3 garotas são feras e ele é um curandeiro. Ela conclui que ele não participou da batalha por ser um curandeiro. Maddie pergunta se ele pode conseguir ouro para o resto dos monstros e surpreende a atendente que há mais. Então o grupo decide usar parte do dinheiro da recompensa para ter um bom jantar. No caminho para casa, porém, Matt avista alguns caras o seguindo. Ele pensa, eu sabia. Ele imagina que o rei deve ter ficado nervoso e enviado seus capangas, então ele está pronto para descobrir quem são esses palhaços. Matt de repente pega uma rota diferente de volta para ter a estalagem, e então ele contata as garotas com um feitiço de telepatia para conversar dentro de suas cabeças. Ele diz a elas para relaxarem, avisando que tem alguns capangas do rei em seu encalço. O plano de Matt é simples. Ele diz a elas para lançarem um feitiço de ocultação e apenas observarem os caras que os seguem para ver o que fazem. Ele diz que se eles ficarem agressivos, as garotas têm luz verde para derrubá-los. Então eles aparecem bem na frente dos perseguidores, fingindo que estão perdidos. Um dos caras os aponta para a estalagem e então ele percebe. Ops, eles estragaram tudo. Os perseguidores tentam agarrar Maddie, que apenas os acompanha. Alma pergunta, então, o que vocês querem conosco? O líder começa a falar demais, contando a ela tudo o que ele pensa que sabe sobre eles, incluindo como Maddie é apenas o curandeiro do grupo. Ele ri, dizendo que de agora em diante todos eles servirão ao seu lorde. É quando Maddie diz a Iris, sem armas, apenas nocauteie todos eles. E assim, Iris faz exatamente o que lhe é dito. Enquanto todos estão inconscientes, Matt lança um feitiço de rastreamento de detecção de demônios em cada um deles, porque ele tem um pressentimento de que estão trabalhando com demônios. Na manhã seguinte, de volta da estalagem, Matt recebe uma carta do rei e diz à sua equipe para segui-lo para fora. Eles se encontram com E.I.K. em um local secreto onde o rei não pode espioná-los. Ike tem a resposta à carta de Maddie sobre o rei de Melkia explorando a cidade masmorra. Ele diz a ele que, por decreto do rei, o Lorde Dokiel Melkia deve ser preso com o procurador real Ike supervisionando tudo. Maddie e as garotas estão totalmente dispostas a ajudar a prender esse Dokiel. Maddie diz a Ike que já lançou um feitiço de rastreamento nos homens de Dokiel, então ele sabe exatamente onde o chefe deles está escondido.
Acontece que Dokiel está escondido em uma propriedade fortemente guardada na beira da cidade. Ike pergunta se ele deveria chamar os cavaleiros para reforço, mas Matt diz: não, nós damos conta. Ele está confiante de que seu grupo pode lidar com isso sozinho. Eles chegam à propriedade e encontram o portão da frente bem fechado, o que é super estranho para o meio do dia. Matt usa sua magia para sentir todos lá dentro e percebe que o rei está reforçando suas defesas. Ike se pergunta se eles de alguma forma descobriram sobre o plano deles, e Mad confirma. Ike sugere que eles recuem, mas Mad não aceita. Ele diz a ele que eles vão seguir o plano. Eles invadem a casa e são cercados pelos lacaios do rei, mas Lurie apenas defende cada ataque. Mad diz a ela para deixar o resto com ele, e então, zap, ele eletrocuta todos os guardas no prédio. O quarto do rei Dokiel Melkia deveria estar no segundo andar, mas a magia de detecção de Mad diz a ele que não há ninguém lá em cima, estão todos no porão. Mad rapidamente encontra na entrada para um porão secreto escondido atrás de alguns porta-retratos e abre a escada secreta. Lá embaixo, o rei Dokio Malkia percebe que as coisas ficaram muito quietas e pergunta ao seu atendente se os intrusos foram tratados. O cara basicamente diz que teriam ouvido algo se tivessem. Dokiel não consegue acreditar que seus homens poderiam ter sido eliminados tão rápido, mas ele decide jogar pelo seguro e diz a eles para usarem a passagem secreta para chegar à superfície. Nesse momento, Mad entra e arruina a fuga deles. Dokiel fica chocado ao ver um garoto em seu porão secreto e pergunta ao seu atendente o que está acontecendo. Mad se apresenta e chama o resto de seu grupo. Dokiel vê sua chance e tenta emboscar Mad com seus homens, mas Mad apenas os nocauteia instantaneamente. O procurador real Eike prende Dokiel Melkia e Dokiel começa a ameaçá-los, dizendo que se arrependerão se algo ruim acontecer a ele. Mad apenas o nocauteia, e Eike o leva de volta à capital para interrogatório. Mad diz a Eike que tem outras coisas para resolver, como descobrir como eles souberam sobre a invasão. Ele avista uma carta na mesa de Dokio que detalha o plano para prendê-lo, e eles se perguntam quem a enviou. Mad vê fracos traços de magia na carta e os segue de volta a um demônio. Ele imagina que os demônios estão atrás da veia do dragão na masmorra porque é muito maior do que a da capital. Ike está prestes a correr para relatar isso, mas um terremoto massivo abala todo o lugar. Matt diz a eles que os demônios já começaram a mexer com a veia do dragão. Com base na assinatura mágica, eles sabem que os demônios acabaram de gerar uma horda massiva de monstros, e ela está vindo direto para eles. Matt diz que eles têm que afastar os demônios da veia do dragão e rápido. Se eles não os pararem, toda a Melkia estará perdida. Eles têm 2 horas para entrar na masmorra e resolver as coisas antes que a horda chegue. Dentro da masmorra, o lugar está estranhamente vazio, como se uma enorme armadilha tivesse sido montada. Mad aponta Iris para um local específico e diz a ela para cavar, dizendo que isso os levará direto para a veia do dragão. Uma vez lá, Lurie sente uma vibração demoníaca ao redor. Mad explica que é algo que os demônios montaram na veia do dragão há muito tempo, e agora estão apenas dando os toques finais. Lurie pergunta se eles podem pará-los, e Mad expõe o plano. Eles se dividirão em 2 equipes. Ele irá para o andar onde os demônios estão escondidos e os atacará diretamente. Enquanto isso, as garotas trabalharão para parar o que quer que os demônios estejam fazendo com a veia do dragão e restaurá-la ao normal. Ele coloca Lurie no comando dessa equipe e também revela que equipou a veia do dragão com um círculo de comunicação de curto alcance para que todos possam conversar de qualquer lugar na masmorra. Mad verifica com Lurie que está tentando fazer a veia do dragão voltar ao normal. Ele a avisa para ser super cuidadosa porque um movimento errado poderia explodir a cidade inteira. Enquanto isso, Matt está destruindo demônios. Com apenas 1 hora restante antes da horda atacar, Matt finalmente confronta o demônio principal que está manipulando a veia do dragão. Ele suspeita que o demônio também está usando um feitiço de comunicação, então ele usa alinhamento mágico para interceptar a conversa deles. Ele ouve outra voz dizendo ao demônio que Matt não é quem está mexendo com seu feitiço. A voz pensa que é sua companheira, Lurie, quem está causando a interrupção. O demônio recebe suas ordens, destruir Mateus e depois acabar com Lurie. O chefe diz ao demônio para lutar de forma inteligente e não subestimar Matt. Eles se chocam, e o demônio bloqueia o primeiro ataque de Matt com uma barreira que explode no impacto. O demônio recebe outra ordem. Acabe com Matt antes que ele quebre a barreira. Uma luta longa é má notícia para você. Matt diz a Lurie para preparar os círculos de conjuração 14 e 17 enquanto ele e o demônio continuam lutando. Os demônios têm um plano especificamente projetado para lutar contra alguém com o brasão de falha, atacando-o de longa distância. Depois de desviar de todos os ataques do demônio, eles passam para a fase 2, armadilhas. Mad finge que está caindo direto na armadilha deles. Ele diz a Lurie para ativar o 14º círculo de conjuração primeiro, o que cancela completamente as armadilhas. Então, ele a faz ativar o 17º, que usa a veia do dragão para bloquear todas as comunicações na área. Os demônios são subitamente cortados. Mad continua martelando a barreira do demônio, então avança com sua espada para quebrá-la. Nesse momento, suas comunicações voltam, e Matt percebe que o demônio que dá as ordens deve ser um antigo, já que sabe sobre sua vida passada. O demônio é ordenado a usar um feitiço chamado Desventura, mas Matt desvia de cada ataque e o finaliza.
Ao mesmo tempo, a horda de monstros que se dirigia para Melkia começa a desaparecer porque Luri restaurou com sucesso a veia do dragão. Agora, tudo o que eles precisam fazer é encontrar o demônio que estava dando as ordens. Mas aí o demônio invade o feitiço de comunicação deles e provoca o Matt dizendo que ele nunca vai conseguir rastreá-lo. Mas o Mad consegue sentir a magia vindo de uma cidade a vários quilômetros de distância chamada Alenia. Ele tem quase certeza de que isso é apenas uma isca, sabe? Aí Iris pergunta: "Ei, a gente vai mesmo procurar o esconderijo secreto do chefe demônio?" E o Mad responde: "Sim, esse é o plano." Aí eles pensam: "Mas como vamos fazer isso, afinal?" Mad explica que o vilão se achava super esperto, né? Ele tentou cortar a capacidade de rastreamento deles mexendo no relé em Elenia. Mas olha só, o feitiço de transmissão ainda deixou uma pequena impressão digital mágica do conjurador. Mad, sendo o gênio que é, pegou aquela assinatura e a guardou direitinho numa Magistone. Agora, o problema é o seguinte: eles precisam de uma tecnologia super antiga, tipo de milhares de anos, para realmente rastrear essa assinatura pela Magistone e descobrir onde esse cara está se escondendo. Matt quase entrega o jogo sobre ser Gaius, que revira a volta, hein? Mas a Iris salva o dia com uma tosse bem na hora, e ele volta logo ao assunto. Acontece que esse dispositivo antigo está lá na Aliança Rodinia. Com uma ajudinha do rei, eles podem atravessar a fronteira sem nenhum problema, sabe? Então, por enquanto, é hora de voltar para a capital. A Iris, sendo a Iris, começa a resmungar porque todo mundo já está indo embora enquanto ela ainda tenta comer. Clássico. A equipe finalmente chega à capital e vai direto para a segunda academia. Mas reviravolta. O prédio da escola simplesmente sumiu. Eles ficam coçando a cabeça, tipo, sério, pra onde foi? O diretor deles, Edgar, aparece e conta tudo. Estão reconstruindo a coisa toda, fazendo as paredes super grossas e erguendo uma barreira enorme para manter aqueles demônios irritantes bem longe. Acontece que as aulas estão rolando na primeira academia, e todos os alunos são basicamente trabalhadores da construção civil, tipo conscritos. Que loucura, né? Mais tarde, no escritório do Edgar, Matt solta outra bomba. Tem outro demônio manipulando as coisas na cidade masmorra, e eles atravessaram a fronteira para rastreá-lo. Edgar te pergunta: "De que fronteira estamos falando aqui?" E Matt responde: "A da Aliança Rodinia, ué." Edgar promete interceder e conseguir o apoio da guilda, imaginando que o rei vai dar total prioridade a isso, agora que demônios estão envolvidos, mas ele também faz um alerta: nem todas as alianças são só flores, então é bom ficarem de olho. Mad, sendo o cara prestativo que é, oferece uma mão na construção da escola enquanto esperam os documentos de viagem. O diretor fica super agradecido, mas todo mundo fica imediatamente nervoso quando a Iris se intromete, oferecendo a ajuda dela. E, lá vem, fora do escritório, Mad e Luri estão bolando ideias geniais para tornar os materiais de construção muito mais eficientes. Aí a Iris tenta ajudar, mas claro, ela tropeça, e o cano de ferro que ela segura destrói completamente uma parte do prédio. Momento de vergonha alheia, com certeza. Boas notícias, o rei realmente diz sim, e Edgar entrega a eles a permissão super importante para atravessar a fronteira. Ele também os presenteia com um Vale do Rei para a Aliança Rodinia. E com isso, eles partem. Isso é um grande acontecimento para Luri e Alma, porque é a primeiríssima vez delas saindo do reino de Eis. Elas devem estar pensando: o que é esse lugar, a Aliança Rodinia, afinal? Mas aqui está o grande obstáculo. A região onde aquele dispositivo antigo está escondido está mais fechada que tudo. As vibrações mágicas lá são tão intensas que todo mundo está realmente com medo de que um apocalipse mágico possa acontecer a qualquer momento. Mad explica às garotas o que Edgard lhe disse. A única forma de entrarem é se aumentarem o rank de aventureiro delas. Elas precisam atingir pelo menos um rank A para sequer cogitar uma zona restrita. Então, missão número 1. Ir à guilda de aventureiros de Rodinia e arrasar no teste de rank. E se demorar demais, Matt tem um plano B que parece saído de um anime: invocar um dragão sombrio sobre a região restrita como distração. Isso que é pensar fora da caixa. Assim que finalmente chegam à Aliança Rodinia, Matt diz: primeira parada, a guilda. E não é que assim que eles entram, um cara os reconhece na hora? Ele explica que o rei do reino de Ais procurou a guilda deles pedindo ajuda, basicamente implorando por trabalho em equipe internacional, agora que os demônios estão agindo loucamente. Matt, sendo o Matt, não perde tempo e pede para fazer o teste de ascensão pro rank A, tipo para ontem. Normalmente você tem que começar no rank G e ir subindo, mas como ele é o Matt, eles o deixam ir direto para o teste de rank A. Isso que é tratamento VIP, hein? O teste. Uma batalha simulada contra um examinador pré-arranjado que, por acaso, é o Geluaz. Matt percebe na hora a assinatura mágica super alta do Geluaz. Sério, é tão intensa que ele quase poderia ser confundido com um demônio. Acontece que Geluaz é um aventureiro lendário de rank S que literalmente só se importa em lutar. O examinador original aparentemente deu no pé, então Geluaz simplesmente se ofereceu para assumir. Clássico Geluaz. Embora ninguém nunca tenha passado num teste com Geluaz como examinador, Mad, sendo o maluco que é, decide encarar.
Antes do teste começar de verdade, Jeloaz simplesmente diz às garotas que elas passaram e deveriam ir para casa, enquanto aponta direto para Maddie, basicamente dizendo: "Você e eu, 1 contra 1". Acontece que Jeloaz já conhece a reputação de Maddie como o famoso herói do Reino de Ais. Respeito. E olha só, Jeloaz é um prodígio de combate que nunca, jamais perdeu uma única luta 1 contra 1. Falando em grandes apostas, o exame de avaliação começa, e Matt pergunta as regras. Jeloaz diz: "Moleza. Termina quando um de nós for nocauteado ou desistir." Ele também diz a Matt que não usa magia, apenas sua fiel espada. Mas então, quando Jeloaz saca a espada, Matt, sendo um profissional em magia, percebe imediatamente um feitiço de aprimoramento físico sendo ativado. E, lá vem, Jeloaz está sem saber com os poderes aumentados. Eles se enfrentam com força total. Jeloaz está usando esses feitiços de físico e aprimoramento. Mas ele está totalmente alheio, nem sabe que os está usando. Que loucura! Eles estão lutando de igual para igual. Super intenso. Jeloaz, todo animado, diz a Matt para não se segurar. E quando Matt realmente para de se segurar, Jeloaz, a verdadeira fera, de alguma forma se adapta aos movimentos de Matt, até replicando-os depois de lutar com ele apenas uma vez. Como assim? Mas Matt, sempre o mestre, aponta uma falha no ataque de Jeloaz, e então libera um feitiço massivo e super carregado. Jeloaz tenta parar, mas bam, ele é arremessado com tudo contra uma parede. Ai, Matt o segue, aponta a espada direto para ele e Jeloaz, pela primeira vez na vida, desiste. História feita, pessoal. Jeloaz, totalmente chocado por ter perdido, pergunta a Matt como ele pode ficar tão forte. Matt, sendo a lenda generosa, entrega a ele um livro que escreveu sobre conhecimento de conjuração de feitiços. Que moral. Jeloaz tenta ler, mas simplesmente não entende nada. Matt decide não se preocupar em fazer o teste de Rank S, mesmo que ele seria totalmente o mais forte de toda a Terra. Por quê? Porque eles só precisam de Rank A para entrar no território restrito, que são as planícies de Telos, na região de Fóquia. Jeloaz então os avisa. Ele ouviu dizer que o clima naquela região mudou completamente ultimamente. Os postos de controle estão muito mais rigorosos de repente, e grupos estão realmente desaparecendo no caminho para lá. Suspeito. Então, enquanto se dirigem às planícies de Itelos, eles chegam a um posto de controle. Depois de mostrar os documentos, recebem passes válidos para a estrada principal. As garotas ficam tipo, uau, isso foi surpreendentemente fácil. Mas Maddie, com seus olhos super afiados, mostra a elas o código mágico escondido nos passes. E aqui está a parte assustadora. A tecnologia de codificação é idêntica à tecnologia demoníaca. Isso significa que Fóquia pode estar totalmente dominada por demônios. Que perigo! Olhando para frente, eles avistam alguns visitantes que estão claramente ali para eliminá-los antes mesmo de chegarem à cidade. Nada bom. Maddie, sempre o estrategista, decide apenas colocar todo mundo para dormir, em vez de, lutar contra todos eles para manter a calma e evitar uma cena enorme. Ele diz a Luri e Alma para se esgueirarem por trás e usarem um item mágico para nocauteá-los enquanto ele e Iris agem como distração. Matt conjura uns feitiços de ilusão bem loucos para chamar a atenção deles. Quando os inimigos começam a atirar flechas, Maddie e Iris agem como profissionais totais, bloqueando cada uma delas. Uma flecha até ricocheteia no corpo da Iris, e ela fica super irritada, pronta para descarregar tudo neles, mas Maddie a impede rapidamente, desvia as flechas e a lembra. Ei, sem confusão, lembra? Nesse exato momento, Luri e Alma ativam o item mágico por trás e, puf, todos os inimigos simplesmente caem, dormindo profundamente. Que beleza. Ok, então aqui vai uma parte engraçada. Luri e Alma acidentalmente adormecem por causa do próprio item mágico delas. Maddie tem que tirá-las disso e acordá-las. Luri fica super envergonhada, pedindo desculpas a Maddie por ter apagado. Que fofa. Mas aí Alma vê o rosto dela, e a Iris desenhou tudo com tinta. Alma fica furiosa, mas Iris, claro, se faz de totalmente inocente. Clássica Iris. Maddie, sempre o responsável, diz a elas: talvez verifiquem o alcance do efeito do item mágico da próxima vez antes de usá-lo. Ok, certo? Quando finalmente chegam a Fóquia, o lugar todo é simplesmente super assustador. Parece que uma vibração mágica demoníaca e sombria tomou conta da cidade, e Maddie consegue sentir mais de 30 assinaturas mágicas fracas espalhadas por toda a parte. Maddie diz a Luri que a razão pela qual as assinaturas parecem tão pequenas é provavelmente porque os demônios estão ativamente as escondendo. Que astúcia. Acontece que Fóquia está infestada de demônios. E enquanto demônios comuns geralmente não andam em grupos, os demodemônios são uma história completamente diferente. Esses demodemônios são um ramo raro da raça demoníaca. Eles não conseguem usar feitiços, mas trabalham totalmente em grupos e lutam como uma equipe bem coordenada. Maddie diz às garotas que se esses demodemônios estão controlando a cidade, então esta é literalmente a pior situação possível que ele pode imaginar. Engole seco. Então, eles decidem usar uma passagem secreta para demônios que Maddie de alguma forma simplesmente conhece. Este túnel secreto os leva direto ao centro da cidade e é basicamente como o sistema de esgoto da cidade. Nojento, mas eficaz. Enquanto eles seguem em frente, o feitiço de detecção de Maddie capta um demônio logo à frente.
Todos se perguntam o que fazer, mas Mad diz: calma, a gente vai passar direto por ele. Ele saca um feitiço de estupefação para deixar o demônio totalmente desligado temporariamente e eles simplesmente passam tranquilamente. Boa jogada. No centro da cidade, os moradores parecem estar em uma espécie de transe. Matt também nota algumas assinaturas mágicas estranhas. Então ele pega uma pessoa aleatória na rua e verifica o feitiço que foi lançado nela. Ele diz às garotas que se chama paralisia do pensamento e é um tipo de feitiço de estupefação. Em certo momento, todos os moradores se alinham a caminho de uma fábrica e estão recebendo um feitiço de paralisia do pensamento de um demônio. Matt diz a eles que todos teriam que entrar para verificar o que é, então ele lança um feitiço de defesa à frente que vai anular o feitiço de paralisia do pensamento. Eles agem como se estivessem sob o feitiço e são autorizados a entrar. Dentro da fábrica, parece que estão refinando o minério com equipamentos muito mais avançados em uma produção em escala maior. Matt identifica a rocha que estão coletando como minério mágico de Rankine, que pode ser usado em explosivos quando refinado. Uma tonelada deles pode explodir um reino inteiro, mas levaria décadas para juntar essa quantidade. Vendo uma empresa assim, com essa escala de produção, Mad se pergunta se há um demônio poderoso, com vasto conhecimento em tecnologia mágica por trás de todo o processo. Lurie pergunta o que eles devem fazer agora, e Mad diz que a fábrica é perigosa demais para ser deixada de pé. A paralisia do pensamento prejudicaria o cérebro humano com o tempo, então isso os deixa sem outra escolha, a não ser derrubar os demônios. Os 32 demodemônios estão espalhados pelo centro da cidade, e há uma baixa probabilidade de eles se dispersarem. Mad planeja usar o trabalho em equipe dos demônios contra eles. Naquela noite, os demônios captam uma assinatura mágica desconhecida sobre uma Área 51. Eles imediatamente se transformam em suas formas demoníacas. Percebendo que é uma assinatura massiva, recebem ordens para localizar e eliminar a fonte de uma vez, e cercam a Área 51, mas não veem nenhum sinal do inimigo. Todos se reúnem ao redor da área e ficam cara a cara com a Iris. Enquanto os demônios estão totalmente focados na Iris, Mad começa a derrubá-los por trás. O líder demônio observa de longe, mas não consegue entender o que está acontecendo ali. O plano de Mad era mascarar a tremenda assinatura mágica da Iris quando chegaram à cidade e depois desmascará-la de uma vez só. Os demodemônios se reúnem ao redor dela enquanto ele espera em prontidão. O trabalho de Lurie e Alma é dispersar quaisquer demônios que comecem a se agrupar. Lurie, Alma e Mad terão que ficar escondidos e eliminar os demônios um por um. Enquanto os demônios continuam perseguindo a Iris, Mad avisa Lurie e Alma que eles estão vindo, então joga algumas Magstones carregadas com um simples feitiço de explosão nos demônios. Isso os distrai, e Mad os elimina por trás. Os demodemônios estão sempre conectados por uma consciência compartilhada, e isso permite que informações ruins se espalhem super rápido entre eles também. Os demônios começam a pensar que a cidade foi armada com todo tipo de armadilhas, então recebem ordens para ficar parados e usar feitiços de detecção para encontrá-los. Mad diz a Lurie e Alma para usarem magia de ocultação para não serem vistos. Quando os demônios não detectam armadilhas ou intrusos, eles começam a se mover novamente, e Matt e sua equipe continuam a eliminá-los em diferentes partes da cidade. O líder dos demônios percebe que algo está errado, então ele verifica o corpo de um dos demônios mortos e capta 2 assinaturas mágicas. Ele também descobre que o demônio não foi morto por uma explosão, mas sim por uma espada. Ele conclui que alguém está escondido por aí e os emboscando. Ele anuncia isso aos outros demônios, e Mad diz às garotas que elas terão que lutar contra o resto deles de frente. O líder dos demônios está pronto para purgar a cidade de seus intrusos, mesmo que isso signifique perder metade dela. Bem quando um dos demônios se oferece para ir buscar os cristais mágicos da fábrica, ele é derrubado por Geluaz. Matt sente a chegada de Geluaz através de sua assinatura mágica. Geluaz derruba mais alguns demônios, deixando apenas o líder. O líder está convencido de que Geluaz esteve por trás de todas as mortes, então ele avança contra ele com suas espadas. Matt elimina 2 dos demônios que cercam Geluaz, e Iris aniquila os 4 restantes, deixando apenas o chefe. Geluaz e o demônio-chefe continuam se atacando, e Geluaz usa um feitiço mágico para destruir o monstro. Lurie lança um feitiço de cura em Geluaz, mas então o demônio se levanta de novo com olhos vermelhos brilhantes e tenta atacá-los. Matt bloqueia. A assinatura mágica do demônio se torna muito mais poderosa do que antes, e ele recebe uma mensagem daquele demônio com quem falou antes, que lhe diz que em breve destruirá o selo e o reviverá completamente. O demônio vira pó, e Mad diz às garotas que alguém estava usando uma magia seriamente poderosa para animar o cadáver, mas o corpo simplesmente não aguentou. O único capaz de uma façanha dessas é o grande chefe que controla o demônio lá na masmorra de Melkia. Toda a comoção atrai uma multidão ao centro da cidade, e com a derrota dos demodemônios, o feitiço de paralisia do pensamento é desfeito. Geluaz se adianta para se dirigir aos humanos, apresentando-se e assumindo o controle total de Focus sob a lei de autorização de emergência.
Essa lei permite que um aventureiro de alto rank assuma temporariamente o comando quando o líder da cidade está ausente. Ele encontra o capataz depois de procurar por alguém responsável, e o nomeia como o Senhor Provisório de Fóquia. Jeluaz entrega a Mati e seu grupo uma permissão da guilda que os autoriza a entrar na área restrita de Fóquia. Ele diz a eles que precisa voltar ao seu treinamento porque não pode ficar quase morrendo toda vez que mata um demônio insignificante. Mad e as garotas seguem para o dispositivo que eles estavam procurando originalmente. O prédio parece ter vindo de alguma supercivilização mágica antiga, e Alma se pergunta que tipo de tecnologias eles usaram para construí-lo. Acontece que a ruína é uma que Mad criou em sua vida passada. Quando chegam ao topo, Mad diz a Iris que o dispositivo está lá dentro. Eles não veem nenhuma entrada, então Iris pergunta se ela pode simplesmente arrombar, já que seus poderes estavam de volta. Mad diz a ela que ela não pode arrombá-lo porque ele o fez com materiais super resistentes. Lurie percebe o que ele acabou de dizer sobre ele ter feito, e ele tenta disfarçar dizendo que Iris pode fazer um amassado se ela atacar com tudo o que tem. Ele diz a eles que a maneira correta de abri-lo é infundir a pirâmide com poder mágico. Eles fazem o que ele diz, e ela se abre automaticamente. Todos usam um feitiço de físico aprimorado antes de pular, já que não há escada. Enquanto Mad prepara o dispositivo para ativação, ele diz a elas para procurarem por qualquer coisa que possam usar, já que pode haver armas antigas ou tesouros espalhados por ali. Lurie encontra uma espada que Mad criou enquanto passava a noite em claro. A espada foi projetada apenas para ter uma aparência legal e nada mais. Alma encontra uma lança que é bem pesada para ela carregar, e Matt diz a ela que Iris tem poder mágico suficiente para empunhá-la, mas pode ser perigoso, porque é muito difícil de controlar. Iris encontra alguns alimentos preservados dos antigos, e quando ela abre um, o cheiro a nocauteia completamente. O dispositivo está totalmente ativado, e Mad coloca uma peça da refinaria de Fóquia dentro dele para analisar, assim eles podem rastrear a pessoa que deu a tecnologia de refino aos demônios. Ele cospe dados da análise mágica, e Matt nota uma assinatura demoníaca ali. Assim como ele havia suspeitado, a assinatura é a mesma do demônio que dava ordens ao outro demônio na cidade de Masmorra. Matt suspeita que o demônio está trabalhando num plano para derrotar toda a humanidade. Ele usa a assinatura mágica que obteve da masmorra para localizar o demônio. Tudo fica vermelho quando Mad usa a máquina, e ele descobre que o selo está prestes a ser quebrado. As garotas perguntam a Mad se ele é forte o suficiente para restaurar o selo, e ele lhes fala sobre Zardias. Ele explica que habilidades básicas não funcionam em Zardias, e eles não podem vencê-lo no estado atual deles. Mad diz às garotas que elas podem ter uma chance de vencê-lo se usarem um feitiço de imortalidade e treinarem por 100 anos. Iris diz que eles poderiam ter uma chance se tivessem armas mais fortes, e Matt pegar a espada para analisá-la. Ele procura por mais itens com assinaturas mágicas que combinem com as das ruínas. Assim eles podem usar itens mágicos poderosos de outras partes do mundo contra ele. Todas as armas que Matt fez em sua vida anterior acabaram espalhadas pelo mundo, então ele procura pela espada mágica e a encontra na capital do reino de Ais. E Matt e seu grupo voam para Ais, e Matt dá a Alma e Lurie uma Magstone para cada uma, que ele projetou para reagir à espada mágica em questão. Parece que Zardias quebrou completamente o selo, e ele imediatamente começa a persegui-los. Matt diz às garotas para encontrarem a espada mágica rapidamente enquanto ele segura Zardias. Alunos da academia também notam uma estranha assinatura mágica e suspeitam que Matt está chegando. Elas olham para o céu e veem Lurie e Alma caindo, enquanto rastreiam a espada até o tesouro do castelo. Depois de pousar, elas pegam o caminho mais curto para o castelo. Matt prepara seu primeiro ataque para Zardias e espera pela chegada dele. Zardias está atualmente viajando por um espaço disponível para demônios, semelhante ao feitiço de transporte usado pelos demônios para atacar a capital. Matt decide selar o espaço antes da chegada de Zardias e ganhar um tempo. Enquanto Zardias abre o espaço, Matt tenta selá-lo, mas falha, então não lhe resta escolha a não ser lutar contra Zardias. Matt diz a Iris para disparar um sopro de dragão e recuar, pois sua presença sozinha já deve ser suficiente para manter Zardias sob controle. Zardias absorve o sopro do dragão, ataca de frente e não sofre um único arranhão. Ele saca sua espada e lança seu primeiro ataque contra Iris. Iris evade o ataque com a ajuda da defesa multicamadas de Matt. Ele ataca Matt imediatamente. Lurie e Alma chegam ao tesouro. Assim que estão prestes a passar pelos guardas, o rei aparece e elas explicam tudo, e ele concede acesso na hora. Zardias é tão incrivelmente rápido que Matt não consegue nem ver todos os seus ataques. Com suas chances de vitória ficando super baixas, ele decide que terá que sacrificar sua própria vida para vencer esta batalha. Lurie e Alma continuam procurando pela espada e Lurie finalmente a avista dentro de uma caixa azul. No segundo em que a abre, ela sente um poder mágico incrível jorrando dela. Ela a pega e elas correm de volta para Matt.
Zardius diz a Mate que ele é um tolo completo por pensar que poderia ganhar tempo contra ele com um poder tão fraco. Ele então dispara um ataque massivo de longo alcance sobre toda a capital, forçando Mate a erguer um feitiço defensivo para proteger a todos. Mas Zardius percebe que Mate está fazendo algum tipo de preparativos dentro da barreira para revidar. Ele também sabe que seus próprios subordinados não podem entrar na capital enquanto a barreira estiver ativa. Então ele pergunta a Mate o que ele fará com os monstros que já estavam dentro quando a barreira subiu. E assim, Asriel e Destrel surgem novamente bem na frente das garotas. Desta vez, elas os derrubam com facilidade, mas então o próprio Asriel aparece diante delas. Asriel diz a elas para entregarem suas armas. Ele ameaça matar 2 de seus colegas de classe que ele tem como refém se elas não desistirem de suas armas. Mate sente as assinaturas demoníacas dentro da barreira. E Zardius lhe diz que ressuscitou os demônios que estavam guardados na capital. Ele diz que os ordenou magicamente para matar os amigos de Mate. Zardius dispara outro ataque contra a barreira e este supera o feitiço defensivo. Mate persegue o ataque e o desvia para outro lugar. Zardius lhe diz que a única razão pela qual ele não pode usar seu poder total é porque ele continua tentando proteger todos esses fracos. Ele diz a Mate para deixar tudo de lado e mostrar a ele o que o mais forte da humanidade realmente tem a oferecer. Os meninos feitos reféns gritam para as garotas não se preocuparem com eles e apenas derrubarem Asriel. Asriel pergunta às garotas se elas realmente estão bem em ver os meninos morrerem, e as garotas entregam suas armas. Mate só espera que Alma e Luri achem a arma, pois se a espada mágica não chegar a tempo, nada impedirá a destruição da humanidade. Zardius pergunta a Mate o que mais ele planeja fazer, já que não tem mais esperança de vencer, mas Mate se recusa a desistir da luta. Ele ainda pode usar sua vida e poder mágico restantes para ativar o feitiço de reencarnação e pular para a próxima era, onde o poder de Zardius terá enfraquecido um pouco. Ele aprimora suas habilidades de combate mágico e começa a planejar um retorno. Ele não vai decepcionar as garotas, não depois de elas terem depositado toda a confiança nele. Mate inicia seu contra-ataque e Zardius apenas o chama de tolo. Assim que Asriel tenta pegar as armas, o diretor e outros alunos o impedem com um ataque vindo de cima. Luri liberta os meninos que estavam reféns, enquanto Alma dispara uma flecha direto em Asriel. Os alunos também começam a usar as táticas antidemônio para as quais treinaram e imobilizam Asriel enquanto Luri e Alma continuam sua missão. Mate canaliza sua energia vital em seu poder mágico para aumentar seu potencial de combate. Ele está usando isso como último recurso para aguentar até que Luri e Alma cheguem. No segundo em que Luri joga a espada para Mate, Zardius apunhala Mate bem nas costas, a lâmina perfurando profundamente seu corpo. Toda a esperança parece perdida enquanto Mate cai no chão. Luri grita o nome dele com lágrimas rolando pelo rosto, mas então a pedra em sua espada começa a brilhar, e ele começa a flutuar no ar. Zardius fica completamente chocado ao ver Mate ainda vivo, já que tinha certeza de que o havia matado perfurando seu coração. Mate lhe diz que foi exatamente isso que ativou a habilidade da espada. Eles se atacam novamente, mas desta vez, Mate está empunhando a espada que representa o auge absoluto de sua arte de sua vida passada. Sua condição de ativação é a perda da vida do portador, o que por sua vez revive o portador com uma tremenda infusão de magia. Mate se torna muito mais rápido do que era antes e mal consegue controlar sua magia atual. Ele diz a Zardius que seu corpo é irrelevante desta vez, porque ele pode simplesmente animá-lo com magia quando terminar. Zardius fica atordoado, acreditando que nenhum humano deveria ser capaz de usar uma habilidade como essa. Ele pergunta a Mate quem ele realmente é, e Mate lhe diz que ele é o sábio mais forte com o brasão mais fraco. Mate então finaliza Zardius em um golpe final. Antes que Zardius desapareça, ele diz a Mate que ele não é o único demônio do caos no mundo, e que o próximo certamente o destruirá. Quando tudo acaba, Luri corre para abraçar Mate, dizendo a ele o quanto ficou assustada ao vê-lo morrer. O diretor e os outros dizem ao grupo que os outros alunos já cuidaram dos demônios dentro da barreira, e nenhuma baixa foi registrada. Mate lhes diz que terão que reparar todo o dano que causaram. Ele expulsa o poder mágico da espada, já que é uma espada mágica de uso único. No dia seguinte, Mate e seu grupo se encontram com o rei, e Luri o agradece por lhes dar acesso ao tesouro. O rei lhes diz que não há necessidade de agradecimentos, pois o reino estava em perigo, e ele estava apenas cumprindo seu dever de salvá-lo. Como recompensa por seus feitos, o rei lhes concede títulos e terras. Como Mate não tem desejo por um título e prefere viver sua vida como um aventureiro, o rei lhe dá a própria espada que Luri pegou e também lhe diz para pegar o que quiser do tesouro. No tesouro, Mate encontra uma flecha de liga de adamantite que ele criou em sua vida passada, para a qual ele também fez um arco correspondente na época. Ele pede o arco e é informado de que foi declarado inútil porque estava muito enferrujado.
O guarda lhe diz que foi vendido para a empresa Isis. A empresa Isis é a maior loja da área e é a principal compradora de sucata do palácio. Eles entram e pedem o arco, apenas para descobrir que ele havia sido transformado em um bloco de metal misturado com um monte de outros metais, porque não conseguiram identificá-lo. Matt pensa em separá-los para que pudesse ficar com outros metais raros. Ele decide comprar todos os blocos deles e mandá-los para sua pousada. Na saída, Edgar os encontra e diz que há uma emergência. Eles se encontram com Gael, o capitão da Ordem dos Cavaleiros. Embora o diretor já tenha informado Matt no caminho, Gael lhe diz que recebeu um relatório de um ataque há 2 dias perto da fronteira com seu vizinho, o Império Sihil. O ataque foi realizado por 300 dos bonecos que estavam à sua frente. Matt analisa um e percebe que o círculo mágico é super intrincado e a madeira em si não é uma madeira comum. Ele verifica e descobre que o boneco é alimentado por energia vital humana. Isso significa que está roubando pequenas quantidades de energia vital de toneladas de humanos de uma só vez. A única pessoa que poderia fazer algo assim é um demônio. Jael pede a ajuda de Matt mais uma vez pelo bem da humanidade, e Matt aceita.